Meus irmãos, esse mês da família, nós como Igreja Presbiteriana do Brasil, tiramos esse mês para pensar, meditar, trabalhar temas, mensagens de encorajamento no boletim, até mesmo nas redes sociais, falando da família. Então nós vamos esse domingo, nos próximos 2 domingos, falar temas sobre a família. Hoje nós vamos falar sobre a questão do papel do pai, o papel do marido, o papel do homem no lar. Semana que vem nós queremos abordar o papel da esposa. E no último nós queremos abordar a questão dos filhos. Então, temas específicos para abençoar a nossa vida, a vida da igreja e assim por diante. Então, abra a sua Bíblia, por gentileza, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 5, verso 22 até o verso 33. Aí nós vamos pegar o capítulo 6 e vamos pegar do verso 1 ao verso número 4. Efésios capítulo 5, verso 22 a 33. Aí vamos sequenciar, lendo capítulo 6, 1 a 4. Então nós queremos falar nessa noite para todos os irmãos sobre a responsabilidade do homem no lar, segundo as Escrituras. Ok? No final, nós temos algumas informações para passar para os irmãos sobre os movimentos da igreja, o que Deus tem preparado para essa igreja e o que precisamos fazer juntos nesse lugar. Então o texto diz assim, meus irmãos: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos, ou ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e cuida dela, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu não me refiro a Cristo e à igreja. Mas não obstante, vós, cada um de per si também, ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, pela presença do Senhor no nosso meio, pela presença da igreja aqui, ó Pai amado. Continue sustentando esta igreja, continue abençoando o teu povo, e dá a Deus agora que possamos entender o recado do Senhor para a nossa vida e para o nosso coração. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como disse inicialmente, eu quero nessa noite pensar sobre o seguinte tema com os queridos: a responsabilidade do homem no lar, segundo as Escrituras. Então os homens se preparam para ouvirem boas e más notícias, desafios para vocês. O fato, meus irmãos, é que o contexto cultural da época em que foi escrita esta carta aos Efésios foi escrita por Paulo por volta do ano 60 a 62 depois de Cristo, enquanto ele estava preso na cidade de Roma. Naquela época, meus irmãos, o Império Romano dominava o mundo, que é o mundo conhecido naquele tempo, evidentemente, e a cultura greco-romana
moldava profundamente os valores sociais, inclusive os papéis familiares. Se vocês já devem ter visto alguns filmes que retratam, por exemplo, a devassidão moral, como era o contexto de Roma, como esse povo vivia. Na sociedade romana, meus irmãos, o que nós chamamos os paterfamilias, ou seja, os pais de família, tinha a oportunidade e tinha também a autoridade absoluta sobre a casa, inclusive direito legal de vida e morte sobre esposa e filhos. Era assim a lei. A mulher, meus irmãos, era muitas vezes tratada como propriedade e tinha poucos direitos. Do que falar do amor conjugal, era raramente exaltado, casamentos eram muitas das vezes arranjados de forma social, e a fidelidade era exigida apenas das mulheres. Então, nesse contexto todo, o apóstolo Paulo traz um ensino que nós podemos chamar de radicalmente contracultural. Ele tem uma posição diferente, porque é bíblica, porque trata-se dos valores de Deus. Ele não apenas, meus irmãos, reconhece a liderança do homem, como o verso 23 fala, ele reconhece a liderança do homem, mas ele redefine a liderança do homem à luz do exemplo de Cristo, que se entrega em amor sacrificialmente pela igreja, conforme o versículo 25. Isso, meus irmãos, subverte completamente a noção de domínio e autoritarismo que existia naquele tempo. No mundo onde o homem dominava e a mulher é subjugada, Paulo agora apresenta, meus irmãos, uma nova ética cristã baseada na pessoa de Cristo. Exatamente aquele Cristo que o chama fora de época para pastorear o rebanho do Senhor, pregar o seu evangelho e deixar cartas escritas para o povo do presente tempo que somos nós. Então, meus irmãos, Paulo ensina que a liderança no lar deve ser marcada pelo amor sacrificial e não por uma imposição, por uma busca pelo poder. O fato, meus irmãos, é que o casamento cristão se torna um testemunho vivo do evangelho. As pessoas não davam muita ênfase aos valores morais e éticos naquela época, principalmente em relação ao casamento, e Paulo entra para dizer que agora mentes e corações devem ser moldados segundo os princípios das Escrituras. Vivemos então, meus irmãos, num tempo em que o papel do homem tem sido distorcido. O papel do homem tem sido distorcido e tem sido também negligenciado, tanto pela cultura quanto por omissão espiritual. Envolve o aspecto cultural, que é o que cerca as nossas cidades e a sociedade do presente tempo, como também o aspecto espiritual. Porém, meus irmãos, a palavra de Deus estabelece com clareza, é bom que se diga isso, estabelece com clareza a missão do homem no lar. Qual é a missão do homem dentro do lar? O homem deve ser líder, o homem deve ser afetuoso, o homem deve ser educador, à semelhança de Cristo em relação à igreja. Então Paulo não deixa de criar esses links importantes, falando da responsabilidade do homem, mas evidentemente baseado todo ele no princípio de Cristo. Então nessa noite, meus irmãos, eu quero deixar com vocês, ou analisar com vocês, algumas responsabilidades do homem. Já que vamos falar sobre o papel do homem dentro do lar, ou a responsabilidade do homem dentro do lar, eu quero trazer aqui de forma bem clara e objetiva, à luz de todo o texto, 3 responsabilidades. A primeira responsabilidade está no verso 23, no verso 25, e eu vou ler apenas aquela parte que vamos focar. O verso 23 diz assim: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Esse é o verso 23. O verso 25 diz assim: maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Então a primeira coisa, meus irmãos, a primeira responsabilidade é: o homem deve liderar com amor. O homem deve liderar com amor.
Liderança, meus irmãos, não é dominação. Liderança é serviço amoroso. Precisamos entender isso. A autoridade do homem no lar, meus irmãos, vem acompanhar de responsabilidade espiritual. Por mais que o homem não aceite isso, ou não entenda isso, Paulo é bem claro que o homem precisa ter responsabilidade no lar, ou autoridade no lar, fundamentada na autoridade espiritual. E liderar a casa, meus irmãos, com amor, significa o quê? Exercer influência, responsabilidade não com autoritarismo, mas com respeito, com serviço e presença emocional dentro da casa. É nesse sentido. Então, o homem crente, meus irmãos, e aqui eu parto de um princípio que há homens nessa igreja que são crentes, que são servos do Senhor Jesus. O homem crente, segundo o apóstolo Paulo, deve liderar com amor. Eu digo isso, meus irmãos, porque pincei aqui algumas coisas. Primeiro, ele dá o exemplo, ou seja, age com integridade, humildade, coerência entre palavras e atitudes, inspirando a família pelo comportamento e não pelo medo. É a forma como ele faz. Segundo, valoriza o diálogo, meus irmãos. Escuta ativamente, considera as opiniões da esposa e dos filhos e toma decisões em conjunto, promovendo a unidade da casa. É bom que se diga isso. Isso trata-se de um líder que trabalha com amor. Uma outra coisa que eu pensei, meus irmãos, é que ele serve sua família. Ele não tem que ser servido. Ele serve a sua família. Está disposto a sacrificar o seu conforto pessoal pelo bem-estar da sua casa e assim por diante, ajudando nas tarefas do lar, apoiando até mesmo na perspectiva emocional. Quantos lares têm sido destruídos por causa de questões emocionais? Falta de acordos, falta de desenvolver os papéis. E aqui a ênfase é exatamente o papel do homem dentro da sua casa, sendo responsável por isso. Outra coisa que eu pensei, meus irmãos, aqui, é que promove segurança emocional e espiritual. Cria um ambiente de acolhimento, onde todos se sentem valorizados, estimula o crescimento pessoal e moral de cada um. Então, ele promove essa segurança emocional, junto com a esposa, que é a parte mais frágil, junto com os filhos, que precisam de um encorajamento. Ele é o líder, ele precisa fazer isso. Contudo, meus irmãos, há um outro princípio que eu preciso ainda colocar dentro desse aspecto aqui de liderar com amor, que é corrige com empatia, ou seja, disciplina com firmeza e com afeto. Isso é importante. Ensinando valores, limite sem agressividade ou humilhação. Faz isso com a Bíblia no coração. Então essa liderança, meus irmãos, é marcada por equilíbrio entre a firmeza e a ternura. Ele é firme, mas ele tem ternura, ele tem coração. Onde o homem não pode buscar, meus irmãos, mas ele busca sim o bem da sua família de um modo geral. Então, meus irmãos, quando Paulo vai dizer assim, o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, ele não está diminuindo a mulher, mas ele está responsabilizando o homem sobre como liderar a sua casa com amor. Quando fala assim, marido, amais as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, isso parece pesado aos homens, difícil? Evidentemente que sim, mas o homem precisa liderar a sua casa com responsabilidade, com amor, contando com a ajuda de Deus na sua caminhada. Esse é um dos papéis, é uma das responsabilidades, liderar com amor. Mas há uma outra perspectiva que eu coloquei aqui, meus irmãos, é que o homem é chamado para, que é a segunda responsabilidade que eu queria dizer para os amados, o homem é chamado para amar com sacrifício. Aonde eu encontrei isso? Na Bíblia. Se você pegar o verso 25, 26, 27 e 28, você vai entender toda essa estrutura organizada pelo apóstolo Paulo. Mas o verso que eu quero dar ênfase é o seguinte:
como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ou seja, o homem é chamado para amar de forma sacrificial. Não é fácil, mas é necessário, porque esse é o conselho das Escrituras. O verso 28, meus irmãos, vai dizer assim: assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Então, se ele gosta dele, ele ama a esposa. Se ele ama a esposa, ele também gosta dele. É simples assim. Então, Paulo aqui, meus irmãos, compara o amor do marido ao amor de Cristo. Ele faz essa comparação, que o amor do marido deve ser igual ao amor que Cristo tem pela igreja. Aí você fala assim: pastor, mas o amor de Cristo pela igreja? Não tem como, é verdade. Mas você tem que pelo menos se aproximar disto. Esse, meus irmãos, é o padrão de mais alto amor. Amor sacrificial, amor incondicional, amor redentor, porque se trata do amor de Cristo. E Paulo faz essa comparação. Então Cristo, meus irmãos, deu a sua vida pela igreja, e o marido agora é chamado para amar sua esposa com esse espírito de entrega, de cuidado, de proteção, não por obrigação, mas por amor profundo. Não é por obrigação, mas é no mesmo sentimento que Cristo teve. Amou a igreja, independentemente se ela é boa ou se é ruim, ele amou de forma incondicional. Cristo, meus irmãos, amou com o propósito de transformar a igreja em algo puro e belo. Cristo quer a nossa santificação. O pecado não combina com as Escrituras, o pecado não combina com o nosso Senhor Jesus. Por isso, meus irmãos, da mesma forma, o amor do marido deve construir, fortalecer e elevar a esposa, não dominar ou rebaixar. Porque Cristo não faz isso com a sua igreja. O homem, meus irmãos, é chamado para ser o que eu chamo de um incentivador de crescimento espiritual. E deve incentivar. Muito bem, minha esposa querida, eu estou vendo que você está seguindo o programa de leitura da Bíblia. Que bom, continue lendo. Meninos, não atrapalhem a sua mãe de ler a Bíblia. Ela está lendo a Bíblia, ela teve um dia cansativo, ela trabalhou aqui e acolá, agora é o tempo dela ler as Escrituras. Ele incentiva, ele colabora. Então, meus irmãos, quando falamos desse crescimento espiritual e pessoal da mulher, com palavras que motivam e não palavras que ferem. Palavras de motivação. Somos pessoas que temos sentimentos e não podemos esquecer disso de forma alguma. Então, meus irmãos, Paulo aqui traz a ideia de união profunda no casamento, onde fala que o homem e a mulher é uma só carne. Ele vai dizer isso. Casou, o homem e a mulher se tornam o quê? Uma só carne. Nós pregamos isso, nós cremos nisso, nós sabemos disso, evidentemente. Então, para o homem, meus irmãos, amar a esposa é na prática amar a si mesmo, pois o bem dela é também o seu bem. Então, se você ama a sua esposa, se você faz tudo por ela, você está fazendo um bem para si mesmo. É bom que se diga isso. Então, meus irmãos, quem maltrata sua esposa está ferindo a si mesmo, quem a honra se fortalece junto com ela. E o exemplo, meus irmãos, é Cristo. Ele não apenas sentiu amor pela sua igreja, pela sua noiva, mas ele agiu com amor, e o seu amor foi sacrificial, um amor até a morte de cruz. Por isso, meus irmãos, a segunda responsabilidade do homem para liderar a sua casa, segundo as Escrituras, o homem é chamado para amar de forma sacrificial ou com sacrifício, como Cristo fez com a sua igreja. A terceira e última coisa, meus irmãos, que eu quero deixar com vocês aqui, é que a terceira responsabilidade, evidentemente, é que o homem é chamado para ensinar e disciplinar com justiça. Eu disse que o homem é chamado para ensinar
e disciplinar com justiça. Muitas das vezes, meus irmãos, nós homens falhamos com isso. Nós não ensinamos. Muitas vezes nós nem disciplinamos. Mas vamos ver o que a Bíblia tem para nós e quais as orientações das Escrituras para nós nessa noite. Primeiro, vamos a Efésios 6:4, que diz assim: e vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criais na disciplina e na admoestação do Senhor. Interessante aqui, meus irmãos, notarmos que Paulo começa com uma advertência aos pais, especialmente aos pais como líderes da família, no contexto cultural da época. Ele está dizendo, meus irmãos, para não agir de forma dura, não agir de forma injusta, não agir de forma abusiva ou incoerente ao ponto de levar os seus filhos à raiva, frustração ou rebeldia. Porque a orientação bíblica é: e vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira. E entender isso, meus irmãos, muitas vezes não é fácil. Porque de repente você recebeu um tipo de criação dos seus pais. E agora você, sem observar o princípio bíblico, acaba aplicando os seus próprios conceitos. E nós temos que tomar cuidado para não sermos assim, mas aplicarmos os conceitos pelos quais a Bíblia diz para fazermos. É interessante, meus irmãos, eu estava lendo sobre... eu gosto muito de Charles Spurgeon, que é um pastor batista reformado, que viveu no século XVIII. Ele fala algo muito interessante sobre isso. Ele fala assim: não há maior bênção para os filhos do que ver o pai andar em integridade diante de Deus. O que está querendo dizer? Não há maior bênção para os filhos do que ver o pai andar em integridade diante de Deus. Um pai íntegro, meus irmãos, é aquele que ensina e disciplina com justiça. Isso inclui, meus irmãos, atitudes como, por exemplo, ser sensato em algumas coisas, do tipo, muitas vezes a gente trata os filhos com uma severidade constante. Isso pode atrapalhar. Outra coisa, ser incoerente ou injusto nas correções. Isso pode acontecer. Muitas vezes você está tomado por um sentimento, por uma ira, pelos seus conceitos, e aí isso pode te trazer prejuízos. Desvalorizar ou humilhar o filho ou a criança. Isso pode acontecer. Exigir mais do que é razoável para a idade ou maturidade deles. Então, meus irmãos, o pai não deve ser ausente nem autoritativo ou autoritário, mas ele deve ser equilibrado e presente. Não é fácil. Sou pai e digo para vocês, não é fácil, mas é possível. É possível agirmos dessa forma. E é interessante, meus irmãos, notarmos também que Paulo mostra o caminho correto, que diz assim: educar com disciplina. E o que significa educar com disciplina? Significa, meus irmãos, que envolve correção, limites e orientação. Corrija, coloque limites e, acima de tudo, trabalhe esse último princípio: orientação para o seu filho. Meus irmãos, quando a gente olha também para Paulo, ele diz assim: com admoestação do Senhor, instrução com base na palavra de Deus. Então você que tem um menino pequeno, está crescendo, leia a Bíblia com ele. Se você percebeu que ele está desobediente em alguma área, trate com ele à luz da Bíblia em alguns versículos. Meu filho, papai do céu não gosta desse procedimento. Isso é um processo, meus irmãos, de ensinar. Por isso que o último papel do homem aqui é ensinar e disciplinar com justiça. Muitas das vezes a gente chega cansado do trabalho, o dia foi complicado, alguém te encheu a paciência lá no seu trabalho, mas você precisa tirar meia hora do seu tempo, ou menos,
para exatamente aplicar esses princípios pelos quais o apóstolo Paulo está nos instruindo aqui nessa noite. Então, meus irmãos, Efésios 6,4 é o que nós baseamos esse princípio. Ensina que a criação dos filhos deve equilibrar firmeza com amor. Seja firme, mas seja amoroso também. Não abra mão de princípios, mas ame o seu filho. Seu filho vai entender. Talvez naquele momento não, mas chegará uma hora e um dia que ele vai entender esse princípio. Louvado seja Deus por isso. Então, meus irmãos, os pais devem evitar atitudes que geram ressentimentos, estou falando dos homens no caso, ao invés disso, formar seus filhos com base nos valores e ensinamentos de Cristo. Queridos, é injusto demais da conta. O seu filho fica 5 dias numa escola, aprendendo princípios que muitas das vezes você não concorda, discorda, e você não tem tempo de fazer nada mais além de trazê-lo à escola dominical e muitas vezes colocar isso na conta da igreja, dizendo que a igreja não ensina. Isso não é verdade, a igreja ensina, mas o primeiro ensino, e vou falar um pouco mais disso, está dentro da sua casa, com a sua autoridade como homem que lidera o seu lar e assim por diante. Então, meus irmãos, criando um ambiente que promova crescimento emocional, crescimento moral e crescimento espiritual. Crescimento emocional, como é que você trabalha isso? É quando você encoraja ele a ser de fato o que ele é. Você é um homem, você é uma menina. Você tem princípio, você não pode pegar o que é dos outros, você não pode xingar palavrões. Trabalhar o lado emocional. Questão da moral, você ensinar para ele o que é certo e o que é errado. A questão espiritual, meus irmãos, é exatamente quando você pega uma Bíblia e dá de presente para ele, e não só dá de presente, mas estuda essa Bíblia com ele. Mesmo que ele tenha 20 anos de idade, você estuda com ele a Bíblia. Pode acontecer. A educação dos filhos, meus irmãos, é uma missão que envolve correção e instrução na palavra. Então é correção e instrução na palavra. Um lar, meus irmãos, deve ser o lugar onde os filhos aprendam o temor de Deus através do exemplo do pai. Então, olha que responsabilidade as Escrituras colocam sobre os pais nesse dia, ou sobre os homens. E não é uma falácia minha, mas é um pensamento das Escrituras, é o que Paulo diz que devemos ser. Então, meus irmãos, voltando e recapitulando aqui, a responsabilidade do homem no lar implica em 3 coisas. A primeira, o homem deve liderar com amor. Segundo, o homem é chamado para amar com amor sacrificial, como Cristo fez com a sua igreja. Terceiro, o homem é chamado para ensinar e também para disciplinar com justiça. E cada um de nós temos uma história para contar, não é verdade? Como você educou seus filhos, a forma como você caminhou com seus filhos, cada um tem a sua história. E graças a Deus porque você seguiu as orientações e os princípios que a Bíblia trouxe para você. Enfim, meus irmãos, eu quero trazer aqui uma breve conclusão do texto, ou da mensagem desta noite. Eu quero concluir dizendo o seguinte, que o papel do homem na família, segundo a palavra de Deus, não é opcional e nem cultural, é um chamado divino. Quando você virou adolescente, se tornou um jovem, um homem, finalmente você decidiu, opa, eu quero me casar. Olhou para um lado, olhou para o outro, encontrou uma linda moça, casou-se com ela, formou uma família e tem filhos com essa moça, que agora é sua esposa. Então agora você tem a responsabilidade de entender que Deus lhe deu a honra de ser pai. Então isso é um chamado de Deus para a sua vida. Deus confiou a você filhos, para que você pudesse educá-los
na presença do Senhor. Um homem, meus irmãos, que lidera com amor, ama com sacrifício e educa com sabedoria, está edificando a sua casa sobre a rocha. É o ensino do Senhor Jesus, conforme Mateus 7:24, onde nós edificamos a nossa casa sobre a rocha. E mais uma vez eu me reporto ao grande pastor Spurgeon. Ele diz assim: Spurgeon acreditava, meus irmãos, que o pai tinha o dever de ensinar os caminhos do Senhor aos filhos e não terceirizando isso à igreja. Era o princípio de Spurgeon. E ele escreve uma frase que me chama a atenção e que eu concordo com ele. Ele fala assim: a religião da casa, ou seja, a fé que a casa crê, é a base da igreja. Se perdermos a devoção no lar, perdemos a força da igreja. Por que nós temos muitas das vezes famílias desestruturadas na igreja? Porque não basta só vir à igreja. Não basta estar presente em todos os trabalhos da igreja. Tem que estar também dentro de um ambiente familiar, onde a construção de valores e princípios é importante para solidificar isso na igreja. Famílias fortes, igreja forte. Famílias que oram, igreja vai orar. Famílias que são comprometidas com a evangelização, será uma igreja também comprometida com a evangelização. Famílias que aplicam princípios de ensino da fidelidade em todos os sentidos dentro da casa, os filhos também serão uma bênção e serão fiéis ao Senhor, que entendeu esse princípio. E isso tudo, meus irmãos, parte do princípio de que o homem é responsável pelas coisas da sua casa, porque ele é chamado para liderar o seu lar, segundo os princípios da palavra de Deus. Que cada homem cristão presente aqui nesta noite ouça esse chamado e responda com fé e responda com obediência. Precisa ter fé e ter obediência. Lembre-se, meu querido irmão, do que a Bíblia diz, que o Senhor Jesus fala que estaria conosco o quê? Todos os dias, até a consumação do século. Talvez eu tenha colocado sobre você, homem, nessa noite, de forma objetiva e direta, responsabilidade, que recai sobre você, mas também recai sobre mim. Mas é o que a Bíblia diz, é o que a Bíblia ensina. E o que a Bíblia ensina e diz, nós temos que viver, nós temos que pregar, nós temos que crer, porque é assim que a igreja caminha, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Que Deus nessa noite, meus irmãos, e seja abençoando os homens da igreja, cada homem. Você pode dizer assim: pastor, não tem jeito, pastor. Tem jeito sim. Busque ajuda de joelhos, aos prantos, busque ajuda no Senhor. Deus irá honrar você para ser um líder da sua casa, e você terá assim a bênção de Deus para ser um homem segundo o coração do próprio Deus. Que Deus abençoe a sua igreja, que Deus abençoe os homens da igreja presbiteriana Ebenezer nesse dia, nessa hora, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos ficar de pé. Vou convidar o Ministério do Louvor que vem aqui à frente. Vamos cantar aquela última música que nós cantamos, Daniele. Eu esqueci o nome. Qual que é? A última música. Isso, vamos cantar essa música. Vamos ficar de pé, meus irmãos? Fica de pé aí para você descansar um pouco. Vamos louvar o Senhor com essa canção e depois vamos orar pela sua vida. Vamos encerrar o nosso trabalho nesta noite, orando por você, em nome de Jesus. Amém? Então vamos cantar. Jesus.
sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de vozes que ama Deus. Todos honra e glória, consagrado e crescente, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir seu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome força, é poder e vida, Senhor, nossa vida. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor por essa noite de culto a Ti. Louvar-te, ó Deus, porque Tu és o nosso Deus. Está presente no meio do Teu povo, falando a respeito do Senhor mesmo. A Ti toda a honra e toda a glória. Deus querido, nós aprendemos nessa noite que os homens, nós como pais, devemos ser líderes dentro da nossa casa, segundo os princípios da Tua palavra. Nos ajude, ó Deus,
ajude cada homem, para que de fato, ó Deus, possa buscar ajuda e socorro no Senhor, para serem eficazes nas suas ações, serem de fato homens que andem em obediência total e completa à Tua palavra. Corrija, meu Pai, os nossos erros e nos ajude a trilhar o caminho da Tua vontade. Pai amado, nós colocamos esta igreja, todos os homens desta igreja em Tuas mãos. E pedimos, ó Pai, que molda-nos segundo a mente, o coração e o caráter do nosso Senhor Jesus. Santifica-nos, ó Pai. Oramos, ó Deus, também por todas as mulheres, por todas as crianças, adolescentes e jovens, ó Pai. Colocamos também os nossos visitantes em Tuas potentes mãos. Abençoa, cuida, abençoa, Deus, a semana da igreja que começa hoje. Hoje começamos bem, na escola dominical, que não houve, mas tivemos a presença das mães, de todos os membros, ó Deus, no café em homenagem às nossas mães, no qual agradecemos pelo privilégio e pela forma boa como o Senhor conduziu os trabalhos. E agora, ó Deus, que vamos voltar para as nossas casas, organizar a nossa agenda da semana, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a sermos de fato cumpridores do nosso compromisso também com a Tua obra e com a Tua igreja. Nos ajude, ó Pai, nos ensine, é o que te rogamos, com alegria e gratidão nesta hora, no nome santo, bendito, no nome poderoso do nosso Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, ide em paz. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, as doces e eternas consolações do Teu Espírito Santo, repouse, Deus querido, sobre a vida desta igreja querida e amada, sobre todo o Teu povo, sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Pode assentar, meus irmãos.